Meu filho me olhou nos olhos e disse que minha morte seria a paz dele. E o pior, minha amiga, ele disse que o meu fim seria o único jeito de ele finalmente colocar as mãos no que eu levei 40 anos para construir. Naquele momento, algo em mim morreu de verdade, mas não foi o meu corpo. Foi a minha paciência de ser o fardo de quem eu mais amei, ser o fardo do meu próprio filho. Mas eu não gritei, eu não chorei. Eu apenas tomei uma decisão, e eu garanto a você, o que ele encontrou naquela casa 3 dias depois vai ficar na cabeça dele até o seu último dia de vida. Senta aqui comigo, minha amiga. Pega a sua xícara. Eu sei que você deve estar ocupada agora. Talvez lavando a louça, talvez costurando alguma coisa que já remendou 3 vezes, ou só descansando as pernas depois de um dia que parece que nunca termina. Aliás, me conta aqui nos comentários, o que você está fazendo enquanto me ouve? E de que canto desse Brasil você está falando comigo? Eu tô vendo alguns comentários de pessoas até fora do Brasil, isso é muito legal. Dá pra ver que meu canal está crescendo bastante, isso é incrível. Ah, e eu gosto de imaginar o rosto de cada um de vocês. Às vezes eu imagino uma senhora em Goiânia com a janela aberta e o vento trazendo cheiro de chuva. Às vezes eu imagino um senhor em Recife, sentado na varanda, com o som do ventilador competindo com minha voz. E sim, eu disse, minha amiga de novo. Mas eu sei que tem muito homem me ouvindo também. Eu vejo os comentários. E olha, eu chamo vocês de minha amiga, porque essa palavra carrega um carinho que amigo às vezes não traz. É como se eu estivesse falando com a alma de cada um, não com o corpo, não com a idade, com aquilo que a gente carrega por dentro e que ninguém vê. Então, meu amigo, se você é homem e eu te chamei de minha amiga, fica tranquilo. É afeto, é respeito. E se isso te incomodou, bom, eu te convido a ficar mesmo assim. Porque o que eu vou contar hoje não escolhe gênero para doer. Eu já tenho uma idade considerável. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida toda, meus amigos, é que a gente nunca está preparado para ouvir certas frases. Não importa quantas décadas você tenha vivido. Não importa quantas guerras silenciosas você já enfrentou dentro de casa. Tem palavras que cortam a alma da gente como se fosse a primeira vez que a gente sentisse dor. E no dia 12 de março deste ano, eu ouvi uma dessas frases, da boca do meu filho. Ele chegou de carro. Eu ouvi o portão rangendo lá fora. Aquele portão velho que eu nunca consertei direito, sabe? Eu sempre achei que o som dele avisava quando alguém chegava. E naquele dia, ele avisou. Mas eu não sabia que o que ia entrar pela minha porta não era visita, era uma sentença. Ele entrou sem bater. Eu estava sentado ali na cozinha com o cafezinho já frio na caneca. Eu tinha acabado de regar as plantas lá no quintal. Minhas mãos ainda cheiravam a terra molhada. Ele nem olhou para mim direito. Só jogou uma pasta preta em cima da mesa. E disse assim, sem nem tirar os óculos escuros, assina isso aqui. Eu olhei para ele. Tentei ver os olhos dele por trás das lentes escuras, mas não vi nada. Então eu falei, bom dia para você também, filho. Eu disse com aquela voz que a gente usa quando está tentando não deixar a mágoa tomar conta. Ele suspirou, daquele jeito irritado, como se eu fosse o problema, e falou, pai, eu não tenho tempo para isso. Eu vou ter uma reunião daqui a 1 hora. Assina logo. Então, eu peguei a pasta. Abri devagar. Dentro tinha uns papéis cheios de letra miúda. Era coisa de cartório. Parecia uma procuração, venda de imóvel. E era a minha casa. Isso aqui é para vender a casa? Eu perguntei. É, eu já achei comprador.
Você vai morar comigo, ou num lugar menor. A gente conversa depois. Ele nem sentou. Ficou ali de pé, com o celular na mão. A tela brilhando, os dedos dele deslizando, deslizando, como se eu não estivesse ali. Eu senti um aperto no peito, minha amiga. Mas eu sou velho, e velho aprende a engolir. Então eu disse: senta aqui, filho. Vamos tomar um café e conversar direito sobre isso. Ele levantou a cabeça e pela primeira vez tirou os óculos. Os olhos dele tinham raiva, não tristeza, não cansaço. Raiva. Pai, eu não vim aqui para tomar café. Eu vim resolver isso de uma vez. Você tá ficando velho. Essa casa tá caindo aos pedaços. E eu não vou ficar carregando esse peso nas costas para sempre. Peso. Ele me chamou de peso. Eu tentei de novo. Filho, essa casa é onde tu nasceu. É onde tua mãe. Não, ele me cortou. Não fala da mãe agora. Não usa isso para me manipular. Manipular. Eu? Manipular ele? Eu que passei 40 anos da minha vida trabalhando para dar tudo para ele. Eu que segurei a mão dele quando teve medo de dormir sozinho. Eu que fiquei acordado a noite inteira quando ele teve febre alta e eu achei que ia perder ele. Manipular. Ele sentou, mas não foi por carinho. Ele sentou porque estava cansado de ficar de pé. Pegou o celular de novo, digitou alguma coisa. E então, sem olhar para mim, ele disse: olha, pai, eu vou ser sincero contigo. Eu preferia te ver morto agora do que ter que lidar com você. Pelo menos assim eu teria minha herança e paz. Eu não respondi. Não porque eu não tivesse palavras para falar com ele naquele momento, mas não respondi porque tinha muitas, e todas elas iam me quebrar se eu deixasse elas saírem. Então eu fiquei quieto, olhei para ele, e ele não suportou o meu silêncio. Levantou da cadeira, pegou a pasta de volta e saiu. O portão rangeu de novo, e eu fiquei ali, sozinho, com o café frio e o cheiro de terra molhada nas mãos. Meus amigos, eu sei que muitos de vocês estão me ouvindo, mas ainda não se inscreveram no canal. E eu entendo. A gente está sempre com pressa, sempre deixando para depois. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A inscrição de vocês é o abraço que mantém esse canal vivo. É o que me faz continuar contando essas histórias. Porque eu sei que do outro lado tem alguém que precisa ouvir. Então, se você puder, clica ali embaixo. Se inscreve. Ativa o sininho. Ah, e para você que sente que as minhas histórias tocam fundo e quer ficar ainda mais perto de mim, eu te convido a ser um membro do canal. Tem planos a partir de R$ 20 que vai ajudar também a manter esse canal sempre de pé, trazendo novos vídeos quase todos os dias. Ao se tornar membro, além de ajudar o canal, você ganha um selo de fidelidade ao lado do seu nome e emojis exclusivos para usarmos aqui. Além disso, eu dou prioridade total de resposta nos seus comentários. Você terá acesso antecipado aos meus vídeos, vai ter uma sala de chat exclusiva para conversarmos e também tem vídeos que eu gravo apenas para os membros. É o nosso círculo mais íntimo de amizade. E se você já está inscrito, mas não pode contribuir agora, não tem problema. Aperta esse botão RIPAR para ajudar essa mensagem a chegar em mais gente. Porque tem muita alma perdida por aí que precisa saber que não está sozinha. Que eu estou aqui. Agora. Depois que meu filho saiu, eu fiquei 3 dias sem falar com ninguém. 3 dias pensando naquela pasta que ele jogou em cima da mesa. E no 3º dia, eu tomei uma decisão. Uma decisão que ele nunca vai esquecer. Mas para eu te contar o que eu fiz, a gente precisa caminhar junto, devagar. Porque essa história, ela não tem pressa. Ela tem peso, tem verdade e ela tem redenção.
Então fica comigo, meu amigo e minha amiga, porque o que vem agora vai mudar tudo. Depois que ele saiu, eu fiquei sentado naquela cadeira por quanto tempo? Não sei. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. O tempo, ele perde o sentido quando a gente é atingido assim. Sabe aquela sensação, minha amiga, de quando você leva um tombo feio? Que você fica ali no chão meio tonta, sem saber se levanta ou se fica ali mesmo esperando a dor passar. Foi assim. Só que a dor, ela não estava no corpo, estava num lugar que nenhum remédio alcança. Eu preferia te ver morto. Essa frase, ela ficou ecoando na minha cabeça, como um disco riscado, tocando, 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 e cada vez que tocava, eu entendia um pedaço novo do que ela significava. Ele não disse isso num momento de raiva passageira. Ele disse olhando nos meus olhos. Ele disse e saiu tranquilo, como quem fala uma verdade que já vinha guardando há anos. Eu levantei da cadeira, peguei a caneca de café frio, joguei na pia, olhei em volta e foi aí que eu vi a casa, minha casa, aquela casa que eu construí tijolo por tijolo, que eu pintei 3 vezes com minhas próprias mãos, que eu reformei o telhado sozinho quando chovia dentro do quarto dele, do meu filho, que agora achava que essa casa era um peso. Meus amigos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que só serve para os outros enquanto tem algo a oferecer? Enquanto você pode trabalhar, você é útil. Enquanto você pode pagar as contas, você é necessário. Mas no dia que você precisa de ajuda, no dia que você fica velho, cansado e só quer um pouco de companhia, aí você vira estorvo. Comenta aqui embaixo se você já passou por isso. Não precisa ser com filho. Pode ser com parente, com amigo, com quem for. Eu quero saber, porque eu sei que eu não estou sozinho nisso. Eu comecei a andar pela casa, devagar, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, ou pela última. A mesa da sala, a que eu comprei quando ele fez 5 anos. Teve uma promoção e eu comprei. Eu lembro que guardei dinheiro por 3 meses para comprar ela. O sofá, velho, rasgado em um canto. Mas foi nesse sofá que ele dormiu quando teve catapora. Eu passei a noite toda acordado colocando pano frio na testa dele. As fotos na parede. Eu parei na frente delas. Uma foto dele pequeno, sorrindo, segurando um sorvete que eu comprei depois de um dia inteiro de trabalho pesado. Eu olhei para aquele menino e pensei, onde é que ele foi parar? A gente passa a vida inteira, minha amiga, guardando coisas para os filhos, guardando memórias, guardando objetos, guardando esforço, achando que estamos deixando um tesouro. Mas eu descobri, naquele dia, que para ele meus 40 anos de esforço eram só um estorvo, uma burocracia, um obstáculo entre ele e o dinheiro. Eu fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda velha, e lá estava, o relógio que foi do meu pai, que morreu quando eu tinha 35 anos, que nunca teve nada na vida, mas me deu esse relógio no dia do meu casamento. Ele disse, filho, o tempo passa, mas o que a gente faz com ele, isso fica. Eu peguei o relógio na mão, senti o peso dele e pensei, o que eu fiz com o meu tempo? Eu construí uma vida, criei um filho, trabalhei até o corpo doer, guardei esse relógio para passar para ele um dia. Mas para quê? Para ele vender junto com a casa? Para ele transformar em dinheiro e esquecer de onde veio? Não. Eu decidi naquele momento. Esse relógio não vai para ele. Vai para alguém que valoriza a vida, não para alguém que espera a morte. Eu sentei na beirada da cama e pela primeira vez em muitos anos, meus amigos, eu chorei. Chorei porque dói. Dói demais descobrir que você não é amado.
Você é apenas tolerado. Dói descobrir que sua presença só tem valor quando vem acompanhada de herança. Mas sabe o que dói mais? É perceber que eu permiti isso. Eu passei a vida inteira me anulando, aceitando migalhas de atenção, achando que ser bom pai era aceitar qualquer coisa, até humilhação. Por que a gente faz isso? Por que a gente se anula tanto pelos outros? Por que a gente acha que amor é sinônimo de sacrifício, até da nossa própria dignidade? Eu olho para trás agora e vejo quantas vezes eu engoli palavras duras dele. Quantas vezes eu aceitei ser tratado com desdém. Quantas vezes eu fingi que não doía. Tudo porque eu achava que um dia ele ia perceber. Que um dia ele ia acordar e dizer: pai, obrigado por tudo. Mas esse dia nunca chegou. E eu percebi, ele nunca vai chegar. Então levantei da cama, sequei o rosto com a manga da camisa e comecei a separar as coisas. Mas não para ele, para mim. Tem roupas que eu não uso há anos, livros que ninguém vai ler, objetos que eu guardei só por guardar. Eu comecei a colocar tudo em sacos, e a cada coisa que eu jogava fora, era como se eu tivesse jogando fora um pedaço do meu passado, um passado onde eu achava que valia a pena carregar o mundo nas costas. Mas agora eu tô cansado. Sabe, meus amigos, tem uma hora na vida da gente que a gente precisa parar de carregar. Não porque a gente é fraco, mas porque a gente finalmente entendeu que nem todo mundo merece ser carregado. Aquele primeiro dia foi o dia de chorar, foi o dia de sentir, de deixar a dor sair. Mas eu prometi para mim mesmo que o segundo dia seria diferente. O segundo dia seria o dia de agir. Porque eu aprendi uma coisa naqueles 73 anos de vida: a dor sem ação vira amargura, e eu não vou deixar ele me transformar num homem amargo. Eu dormi naquela noite com o relógio do meu pai debaixo do travesseiro e sonhei com ele. Meu pai, ele estava sentado numa cadeira de balanço sorrindo e disse só uma coisa: filho, tá na hora de você parar de pedir permissão para existir. No dia seguinte, eu acordei diferente. Acordei com um plano. E esse plano ia mudar tudo. Mas isso eu te conto daqui a pouco. Fica comigo, porque o que vem agora é o que ele nunca esperou. Eu acordei no segundo dia, diferente. Não sei explicar direito, meus amigos. Mas era como se alguma coisa dentro de mim tivesse se quebrado na noite anterior. E quando a gente quebra, a gente tem duas escolhas: ficar no chão juntando os pedaços para sempre, ou levantar e descobrir que, sem o peso de algumas peças, a gente fica mais leve. Abri a janela do quarto, o sol entrou, e pela primeira vez em muito tempo, eu não senti aquele aperto no peito ao acordar. Sabe aquela sensação de acordar já cansado, já preocupado, já carregando o peso do dia antes mesmo de começar? Não foi assim. Eu respirei fundo e senti o cheiro do mato molhado lá fora, o cheiro de começo. Então, fui para a cozinha, coloquei o café para passar. Mas dessa vez, eu não fiz pensando nele. Não fiz esperando que talvez ele aparecesse. Não fiz com aquela esperança boba de que o meu filho ia ligar pedindo desculpas. Eu fiz para mim. E sabe o que aconteceu? O café ficou mais gostoso. Não mudei nada na receita. É a mesma água, o mesmo pó e a mesma caneca velha. Mas o gosto era diferente. Porque pela primeira vez, eu não estava servindo ninguém. Eu estava me servindo. Opa, desculpa atrapalhar seu vídeo. Aqui é o editor. Eu só queria que você deixasse seu like nesse vídeo para poder estar ajudando o canal aí a crescer. Boa história.
A gente passa tanto tempo da vida fazendo as coisas para os outros que esquece de fazer para a gente. A gente acorda cedo para preparar o café de alguém que nem agradece. A gente guarda comida pensando, vai que ele aparece. A gente deixa a luz acesa esperando a visita que nunca vem. E no meio disso tudo, a gente se perde. A gente vira sombra. A gente vira um serviço. Sentei na mesa. Bebi o café devagar e pensei na frase que meu pai disse no sonho: pare de pedir permissão para existir. Eu passei a vida inteira pedindo permissão, meus amigos. Permissão para o meu filho me visitar. Permissão para ele me amar. Permissão para eu ocupar espaço na vida dele. E a verdade dolorosa, é que quem ama de verdade não te faz pedir permissão. Quem ama, simplesmente aparece. De repente, o meu celular vibrou. Eu olhei. Era uma mensagem dele. Pai, você assinou os papéis? Preciso resolver isso essa semana. Nenhum bom dia. Nenhum como você está. Só cobrança. Eu segurei o celular na mão. E pela primeira vez, eu não senti aquela urgência de responder. Aquela ansiedade de agradar. Aquele medo de que, se eu demorasse, ele ia ficar bravo. Não. Eu olhei para a tela e desliguei o celular. O silêncio daquele celular desligado foi a música mais bonita que eu ouvi em anos. Porque sabe o que a gente esquece? A gente esquece que ninguém tem direito de roubar a nossa paz. Nem filho, nem família, nem ninguém. As telas, elas nos tornam reféns da ansiedade dos outros. A gente vive com o celular na mão esperando a próxima cobrança, a próxima crítica, a próxima decepção. E quando a gente desliga? Quando a gente diz não, agora não, a gente descobre que o mundo não desaba. A gente descobre que a paz sempre esteve ali, esperando a gente ter coragem de escolher ela. Eu terminei meu café, lavei a caneca e peguei a chave de casa. Eu ia sair. Mas antes, eu fiz algo que não fazia há tempos. Liguei para o seu Martins. O seu Martins foi meu vizinho durante 20 anos. Hoje, ele mora do outro lado da cidade. A gente se afastou, não por briga, mas por aquela coisa de velho, sabe? A gente tem tanto orgulho, tanta vergonha de incomodar, que a gente prefere ficar sozinho do que ligar para quem a gente gosta. E eu percebi, naquele segundo dia, que isso é burrice. Porque a gente tem tanto medo de incomodar quem nos ama de verdade, mas gasta a vida inteira tentando agradar quem nos despreza. O seu Martins me atendeu. Alô? Martins, sou eu. Quem é eu? Ele brincou com aquela voz rouca de fumante arrependido. Sou eu, o velho chato que não liga faz 6 meses. Ele riu. Achei que você tivesse morrido, rapaz. Quase, eu disse. E não era mentira. A gente conversou por meia hora. Eu contei tudo. A visita do filho, a frase, a dor. E sabe o que ele disse? Você demorou. Demorei o quê? Demorou para acordar. Eu te falei isso há anos. Seu filho te trata como banco, não como pai. Ele tinha razão. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Mas a gente tem essa mania, meus amigos, de fechar os olhos para a verdade quando a verdade dói demais. Saí de casa, tranquei a porta e comecei a andar. A rua estava vazia, era meio da manhã. O sol batia forte, mas não incomodava. Eu andei devagar, olhando as casas, as árvores, reparando até nas rachaduras na calçada, e pensei, quantas vezes eu passei por aqui sem ver nada? Quantas vezes eu andei com a cabeça baixa, preocupado, apressado? Mas agora eu estava vendo, porque eu não estava mais fugindo, eu estava caminhando para algum lugar. Eu ia até o cartório, não para assinar os papéis dele, mas para descobrir o que eu podia fazer.
Porque, meus amigos, a gente subestima o poder que a gente tem. A gente acha que, só porque está velho, não pode mais decidir nada. Mas enquanto a gente está vivo, a gente decide. E eu ia decidir o destino da minha casa, do meu dinheiro, da minha vida. E meus amigos, aqui eu fiz uma coisa que eu sabia que poderia acontecer lá na frente. Então, nessa parte, eu me preparei para o pior. Mas o que eu fiz aqui, eu só vou te contar mais para o fim da história. E você vai ver que o velhinho aqui ainda pensa bastante, viu? O velhinho é esperto. Entrei no cartório e falei com a moça do balcão. Era educada, paciente. Eu expliquei a situação e ela me disse algo que mudou tudo. O senhor é o dono. Ninguém pode vender nada sem a sua assinatura. E se o senhor quiser, o senhor pode deixar tudo escrito diferente. Diferente. Essa palavra ficou na minha cabeça. Eu podia deixar tudo diferente. Sentei numa cadeira ali no cartório. Peguei uns papéis, li, reli e comecei a entender. Eu tinha mais controle do que eu imaginava. Sabe, minha amiga e meu amigo que me ouve agora, eu já tinha recebido ofertas de uma construtora vizinha há meses. Eles queriam o terreno para um empreendimento novo, mas eu sempre recusava. Recusava por causa do meu filho, pensando no futuro dele, naquela ideia boba de manter o patrimônio intacto. Mas naquele dia, eu saí do cartório, peguei o orelhão da esquina e só liguei. Disse: aceito a oferta de vocês, mas com uma condição. Quero o dinheiro à vista e saio amanhã. Eles não pensaram duas vezes. O filho achava que eu era um velho desorientado que ia assinar qualquer coisa. Mas ele esqueceu de uma coisa. Velho não é burro. Velho é experiente. Saí do cartório 2 horas depois, com papéis novos na mão e uma clareza que eu não tinha há anos. No caminho de volta, eu parei num banco de praça. Sentei, olhei para o céu e sorri. Sorri porque eu sabia que ele estava em casa achando que eu estava sofrendo. Ele estava achando que eu estava desesperado para assinar aqueles papéis, mas eu não estava. Eu estava livre. Meus amigos, eu sei que muitos de vocês estão me ouvindo, mas ainda não se inscreveram no canal. Eu entendo. A vida é corrida. A gente sempre deixa para depois. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Assim como eu estou retomando a minha vida, esse canal só vive se você tomar a atitude de se inscrever. 90% das pessoas que ouvem essas histórias são visitantes. Mas eu não quero que você seja só um visitante por aqui. Eu quero que você seja a minha companhia diária. E eu também quero ser a sua companhia, todo dia. E se você puder fazer parte do clube de assinaturas de membros do canal, saiba que tem planos a partir de R$20 por mês para você receber conteúdos exclusivos. As pessoas que estão aqui é porque querem ouvir, porque se identificam, porque sabem que não estão sozinhas. Então, se essa história está tocando você, se inscreve, aperta o sininho e, se você puder, clica no botão RIPAR ali embaixo para ajudar essa mensagem a chegar em mais gente. Porque tem muita gente precisando ouvir que nunca é tarde para escolher você. Cheguei em casa no fim da tarde, guardei os papéis num lugar seguro e liguei o celular de novo. Tinha 7 mensagens dele, todas cobrando, todas irritadas. Eu li todas e não respondi nenhuma. Porque eu aprendi uma coisa naquele segundo dia. Silêncio não é ausência de voz. Silêncio é presença de paz. No terceiro dia, eu fiz o que ele nunca esperou. Mas isso eu te conto já já. Continua comigo. O terceiro dia amanheceu quieto, quieto como nunca. Eu acordei antes do sol nascer, não porque tive pesadelo, não porque tive insônia, mas porque
pela primeira vez em décadas, eu acordei sem medo. Sentei na beirada da cama, olhei para o teto e respirei, fundo, como quem respira pela primeira vez depois de quase se afogar. Sabe aquela sensação de quando a gente já não tem mais nada a perder? Não é desespero, é o contrário, é leveza. Porque quando a gente perde tudo, ou quando a gente escolhe soltar tudo, a gente percebe que nunca precisou de tanto. A gente descobre que a liberdade estava sempre ali, esperando a gente ter coragem de abrir mão do que nos prendia. Lavei o rosto, olhei no espelho e vi um homem diferente. Não era mais o homem que chorou 2 dias atrás. Não era mais o homem que pedia desculpa por existir. Era um homem que tinha tomado uma decisão. E decisão, quando é firme, muda o olhar da gente. Fui para a cozinha, fiz o café. Mas dessa vez, eu não sentei. Tomei o café em pé, olhando pela janela, vendo o dia clarear, vendo o mundo acordar. E eu pensei, hoje é o dia. Hoje eu termino o que comecei. Peguei o telefone. Liguei para uma instituição de caridade. Aquelas que a gente vê no jornal, que ajudam famílias que perderam tudo em enchente, que distribuem roupa para quem não tem. A moça a atendeu. Tinha uma voz doce. Bom dia, como posso ajudar? Bom dia, minha filha. Eu quero doar móveis. Quase tudo que tenho aqui em casa. Ela ficou quieta por 1 segundo. O senhor tem certeza? É muita coisa? Tenho certeza. E sim, é muita coisa. Mas não é mais minha. Ela disse que vinha buscar no mesmo dia, 2 horas da tarde. Eu falei, perfeito. Eu comecei a andar pela casa, devagar, olhando cada móvel, cada objeto, cada pedaço de vida que eu tinha acumulado. A mesa da sala, a estante cheia de livros que ninguém mais lia, o sofá velho, as cadeiras, o guarda-roupa que era da minha esposa. Minha amiga, a gente passa a vida acumulando coisas, acumulando memórias, acumulando peso. A gente acha que quanto mais a gente tem, mais a gente vale. Mas a verdade é o contrário. Quanto mais a gente tem, mais a gente se prende. Eu olhei para aqueles móveis e percebi que o meu filho, ele já achava que eram dele. Ele já tinha vendido tudo na cabeça dele. Já tinha contado o dinheiro que ia ganhar. Já tinha planejado a vida dele, em cima da minha morte. Mas eu não estava morto. E eu não ia deixar ele lucrar em cima do meu caixão. 2 horas da tarde. A campainha tocou. Abri a porta. Eram 3 homens, jovens, uniformizados. Boa tarde. A gente veio buscar a doação. Boa tarde, rapazes. Entrem. Eu fiquei ali, encostado na parede, vendo eles carregarem tudo, um por um. A mesa, as cadeiras, o sofá, o guarda-roupa, a estante. E sabe o que eu senti, meus amigos? Alívio. Cada móvel que saía pela porta era um peso que saía das minhas costas. Cada objeto que entrava no caminhão era uma corrente que se quebrava. Porque aqueles móveis, eles não eram só móveis, eles eram símbolos. Símbolos de uma vida onde eu achava que precisava acumular para ser amado. Onde eu achava que precisava deixar herança para ser lembrado. Mas agora eu entendi. Herança não é o que a gente deixa, é o que a gente vive. O caminhão foi embora. Eu fechei a porta e olhei para casa. Estava vazia. Eco. Silêncio. E pela primeira vez, aquele silêncio não me assustou, porque era um silêncio meu. Sentei no chão, encostei na parede e sorri. Sorri porque eu sabia que quando o meu filho descobrisse, ele ia enlouquecer. Ele ia gritar, ia me xingar. Ele ia dizer que eu estava louco, que eu estava senil, que eu não sabia o que estava fazendo. Mas eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava escolhendo eu, pela primeira vez na vida.
Você já teve coragem de recomeçar do zero quando todos achavam que seu tempo já tinha acabado? Você já olhou para tudo que construiu e teve coragem de jogar fora? Talvez não por raiva, não por vingança, mas por amor próprio. É difícil, é assustador, porque a gente foi ensinado a vida inteira a acumular, a guardar, a preservar. Mas ninguém ensinou a gente a soltar. Ninguém ensinou a gente que, às vezes, a maior riqueza é não ter nada para defender. De repente, ouvi alguém bater na porta. Levantei do chão e fui abrir. Era a dona Célia, a vizinha. Uma senhora de uns 68 anos, viúva, sozinha, mas sempre sorrindo. Oi, meu querido, eu vi o caminhão aqui. Tá tudo bem? Eu sorri. Tá tudo ótimo, dona Célia. Só tô fazendo uma limpeza. Ela olhou para dentro da casa, viu o vazio e entendeu. Ela não perguntou nada, só pegou na minha mão e apertou. Você tá fazendo a coisa certa, ela disse. Eu vi o jeito que seu filho te trata e eu sempre quis te dizer isso, mas nunca tive coragem. Dizer o quê? Que você merece mais. Aquelas 3 palavras, meus amigos, foram como um abraço que eu esperava há anos. Você merece mais. Não era pena, não era dó. Era verdade. Dona Célia entrou. A gente sentou no chão mesmo porque não tinha mais cadeira. E a gente conversou. Ela me contou da filha dela que mora em São Paulo, que liga uma vez por mês e que nunca vem visitar. E eu contei do meu filho. A gente riu, a gente chorou. E a gente percebeu que a gente não estava sozinho, porque solidão não é só não ter gente por perto. Solidão é estar perto de gente que te faz sentir invisível. Antes de ela ir embora, eu peguei o relógio do meu pai, e dei para ela. Dona Célia, eu quero que você fique com isso. Ela arregalou os olhos. Eu não posso aceitar isso. É do seu pai. Exatamente. E meu pai sempre dizia que a gente dá as coisas valiosas para quem sabe o valor. O meu filho, ele não sabe. Mas você sabe. Ela pegou o relógio, abraçou ele contra o peito e chorou. Obrigada, ela disse. Eu vou cuidar dele como se fosse meu. Eu sei que vai. Meus amigos, família não é definida por sangue. Família é quem te segura quando você tropeça, não quem te empurra para você cair mais rápido. Família é quem te olha e vê você, não o que você tem, não o que você pode dar. Vê apenas você. A dona Célia foi embora. Eu fechei a porta e fiquei sozinho de novo. Mas não era mais a solidão pesada de antes. Era uma solidão leve, livre. Eu andei pela casa, devagar, vendo o vazio. E sabe o que eu senti? Paz. Paz porque eu não tinha mais nada para proteger. Paz porque eu não tinha mais nada para perder. Paz porque, pela primeira vez, eu era só eu. Sabe, a sociedade ensina a gente que velho tem que produzir até o fim. Que velho que não trabalha é inútil. Que velho que não serve mais é peso. Mas eu descobri uma coisa naquele terceiro dia. Eu tenho o direito de ser inútil. Eu tenho o direito de não servir para nada. Eu tenho o direito de existir. Eu trabalhei 50 anos da minha vida. Criei um filho. Eu paguei contas, construí uma casa. Plantei árvores que nunca vão me dar sombra. Eu vivi. E agora, se eu quiser sentar numa cadeira e olhar para o céu até o sol se pôr, eu tenho esse direito. Se eu quiser passar o dia inteiro sem fazer nada, eu tenho esse direito. Se eu quiser ser um peso leve, um peso que voa, eu tenho esse direito. Me chamaram de peso, pois agora eu sou um peso leve. Um peso que não arrasta mais ninguém. Um peso que finalmente se libertou. Sentei no chão da sala.
peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever. Filho, quando você ler essa carta, já vai ter descoberto que a casa está vazia, que os móveis se foram, que o dinheiro que você tanto esperava não vai chegar. Não escrevo isso com raiva, escrevo com tristeza. Tristeza de perceber que, para você, eu sempre fui um meio, nunca um fim. Você disse que preferia me ver morto. E sabe o que aconteceu? Eu morri. O pai que você conhecia, ele morreu naquele dia. O pai que aceitava tudo, que engolia tudo, que se anulava para te agradar, ele não existe mais. O que sobrou é um homem que finalmente entendeu que amor não é sacrifício da própria dignidade. Vendi a casa, não para te punir, mas para me libertar. O dinheiro vai para quem tem fome de pão, já que você só tinha fome de ganância. Pode ser que você esteja se perguntando, minha amiga, mas ele deu tudo, ele vai ficar na rua? Não, fica tranquila. Com o valor da venda, eu separei o suficiente para conseguir meu cantinho, um lugar simples, mas que é meu, e guardei uma reserva para as minhas necessidades e meus remédios. Eu doei o lucro. Doei aquilo que seria a herança de quem me queria morto. O que sobrou da ganância dele virou prato de comida para quem precisa. E o que ficou comigo? Ficou a minha dignidade e a certeza de que não vou precisar pedir um centavo para quem não me dá um minuto de atenção. E antes que você pense em me xingar, em me chamar de louco, em me acusar de qualquer coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não te devo nada, meu filho. Eu te dei vida, eu te dei amor, eu te dei 40 anos de dedicação. E isso não tem preço. Isso não vira herança. Isso não se vende. Eu esperei a vida inteira que você me enxergasse, mas você nunca enxergou. Você só via o que eu podia te dar. Então agora, eu vou te dar uma última coisa. A chance de você aprender a ser gente, sem dinheiro para te salvar, sem herança para te sustentar, sem pai para te carregar. Talvez assim, você finalmente cresça. Eu te desejo paz, filho, de verdade, porque eu finalmente encontrei a minha. Seu pai. Dobrei a carta, coloquei em cima da mesa, a mesma mesa onde ele jogou os papéis da venda, e saí. Tranquei a porta pela última vez, olhei para casa e senti gratidão. Gratidão por tudo que aquela casa me deu, mas também gratidão por poder ir embora. Eu saí daquela casa e fui morar num lugar pequeno, simples, só meu, sem móveis velhos, sem peso, sem correntes. E sabe o que aconteceu? Eu voltei a viver. O meu filho, ele ligou 3 dias depois, gritando, xingando, ameaçando. E eu só escutei. E quando ele terminou, eu disse uma frase, só uma. Filho, agora você vai ter que aprender a viver sem esperar que eu morra. E desliguei. Eu imagino o momento em que ele entrou naquela casa. Eu não estava lá, claro, mas eu conheço meu filho. Eu sei como ele pensa, eu sei como ele reage. Ele deve ter chegado de carro, deve ter parado na frente, olhado para casa e deve ter pensado, finalmente ele ia conseguir o que queria. Finalmente o velho ia ceder. Finalmente ele ia assinar os papéis, vender a casa e ele ia ter o dele. Ele deve ter aberto a porta com a chave que ele ainda tinha. Deve ter entrado esperando ver tudo no lugar. Os móveis, as coisas, o patrimônio. Mas o que ele viu, meus amigos, foi vazio. Eco. Só eco. Nada de sofá, nada de mesa, nada de estante. Só paredes nuas. E no meio da sala, uma carta. Eu imagino ele pegando aquela carta, abrindo com as mãos trêmulas, não de emoção, mas de raiva. Raiva de perceber que o controle tinha escapado das mãos dele. Ele deve ter lido cada palavra, e a cada linha, a raiva deve ter crescido.
Porque a pior coisa para quem quer controlar a gente não é perder o que esperava ganhar. É perceber que a gente tomou as rédeas da própria vida. 3 horas depois, meu celular tocou. Eu estava sentado na varanda do meu lugar pequeno. Um apartamento de 1 quarto, simples, mas meu. Olhei para a tela. Era ele. Respirei fundo e atendi. Alô? O que você fez? Ele gritou. Não falou, gritou. Eu afastei o celular do ouvido. Esperei ele respirar. Bom dia para você também, filho. Não me vem com essa, pai. O que você fez com a casa? Onde estão os móveis? Você tá louco? Eu não respondi na mesma altura. Eu aprendi, meus amigos, que quando a gente responde grito com grito, a gente perde. Porque aí vira uma competição de quem grita mais alto. E eu não queria competir. Eu queria conversar, mesmo que ele não estivesse pronto para isso. Eu fiz o que era certo, filho, e ele me respondeu: certo? Você doou tudo. Você vendeu a casa sem me avisar. Você tá velho. Você não sabe o que tá fazendo. Eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Não, você não sabe. Eu vou te interditar. Eu vou provar que você não tem mais capacidade mental. Você vai ver. Ameaça de interdição. Essa é a arma que filho usa quando perde o controle sobre o pai. Vou te interditar. Vou provar que você tá louco. Como se escolher viver de forma diferente fosse sinônimo de insanidade. Você pode tentar, eu disse, com uma calma que até me surpreendeu. Mas eu assinei todos os papéis com um advogado presente. Eu estava lúcido. Eu estava consciente. E eu fiz porque eu quis. Sabe, minha amiga, eu sabia que ele tentaria me chamar de louco. Eu conheço o sangue que corre nas veias dele. Por isso, naquele dia no cartório, lembra que eu falei que fiz algo para me preparar e que eu só ia te contar mais pra frente da história? Então, eu não fui sozinho. Fiz questão de levar um laudo médico de lucidez, assinado e carimbado no mesmo dia. Eu me cerquei de todos os cuidados. Chamei 2 testemunhas antigas, amigos de fé, que atestaram que eu estava fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Então, quando ele gritava no telefone falando em interdição, eu não sentia medo. Eu sentia dó. Ele podia gritar o quanto quisesse, mas a lei não pune quem decide ser dono da própria vida. Eu estava blindado, meus amigos, por fora, pelo papel, e por dentro, pela consciência. Você fez para me ferrar, para me prejudicar, ele disse. Não, filho, eu fiz para me libertar. Ele ficou quieto por 1 segundo, e então, ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Você é um egoísta. Você sempre foi. Egoísta. Eu, que passei 40 anos me anulando. Eu, que trabalhei até as mãos sangrarem para dar conforto para ele. Eu, que nunca disse não quando ele pediu. E sabe o que eu percebi, minha amiga? A raiva dele não era por eu ter vendido a casa. A raiva dele não era pelos móveis doados. A raiva dele era por eu ter retomado o controle da minha vida. Ele perdeu o objeto. Mas o que mais doeu nele foi perder o poder sobre mim. Filho, eu disse devagar, você tem todo o direito de estar bravo. Eu entendo. Você esperava uma coisa e aconteceu outra. Mas eu também tenho um direito. O direito de viver o resto da minha vida como eu quero. Não como você quer. Não como a sociedade espera. Como eu quero. Você não tem esse direito. Você é meu pai. Você devia ter pensado em mim. Eu passei a vida inteira pensando em você. Agora, é a minha vez de pensar em mim. Ele desligou. Não respondeu. Não se despediu. Só desligou. E eu fiquei ali, com o celular na mão, olhando para o horizonte, e respirei, fundo, como quem acaba de sair de debaixo d'água. Meus amigos, eu não vou mentir para vocês. Doeu.
Doeu saber que ele me via assim. Doeu ouvir aquelas palavras. Mas sabe o que doeu mais? Foi perceber que, mesmo doendo, eu tinha feito a escolha certa. Porque dor, a gente aguenta. O que a gente não aguenta é viver uma vida que não é nossa. Nos dias seguintes, eu comecei a descobrir uma coisa que eu tinha esquecido. Prazer. Prazer nas coisas simples. Eu acordava quando queria. Não porque tinha compromisso. Não porque tinha que esperar alguém. Mas porque meu corpo pedia. Fazia café. Devagar. Sentindo o cheiro. Sentava na varanda. Olhava o movimento da rua. E não fazia nada. Nada mesmo. E sabe o que eu descobri? Não fazer nada é uma das coisas mais libertadoras do mundo. A gente passa a vida inteira correndo, trabalhando, resolvendo, cuidando. E quando a gente para, a gente se sente culpado, como se não fazer nada fosse errado. Mas não é. Não fazer nada é viver, é respirar sem pensar no próximo problema, é existir sem precisar produzir. Eu comecei a cozinhar para mim, nada elaborado, só um arroz, feijão, um ovo frito, mas era meu. Eu não estava cozinhando esperando alguém comer. Eu estava cozinhando porque eu ia comer. E o gosto era diferente. Comecei a caminhar, todo dia de manhã cedo, sem destino, sem pressa, só andando, vendo as árvores, ouvindo os pássaros, sentindo o vento, e eu pensei, quantos anos eu passei sem ver isso? Quantos anos eu vivi sem viver? Uma tarde, eu estava sentado no banco da praça e passou uma mãe com uma criança. A criança corria na frente, rindo, livre, e a mãe gritava, cuidado, vai devagar, não corre. E eu pensei, a gente passa a vida inteira tendo medo. Medo de cair, medo de errar, medo de viver. E no fim, a gente não cai, a gente só para de correr. Meus amigos, eu tenho netos, 2, lindos, e eu amo eles, de verdade. Mas eu aprendi uma coisa. Eu não sou o depósito de conveniência deles. Eu não sou o avô que só serve para buscar na escola quando os pais não podem. Eu não sou o avô que só aparece quando precisa fazer favor. Eu sou um homem com história, um homem que viveu, que errou, que acertou. Um homem que tem direito de viver a vida dele. E quando eu entendi isso, quando eu parei de me anular pelos netos, pelos filhos, por quem quer que fosse, eu descobri que o amor verdadeiro, ele não exige anulação, ele pede presença, mas não ausência de si mesmo. Passou um mês, meu filho não ligou mais. Passou 2 meses, silêncio. Eu não liguei para ele também, porque eu entendi que, às vezes, o silêncio é a melhor conversa. No 3º mês, ele mandou uma mensagem. Foi curta e seca. Pai, preciso de dinheiro. Emergência. Eu olhei para aquela mensagem e senti pena. Não raiva ou não tristeza, mas pena. Pena de perceber que ele ainda não tinha entendido, que ele ainda achava que eu era um banco. Eu respondi, filho, eu não tenho dinheiro para te dar, mas se você precisar conversar, eu tô aqui. Ele não respondeu. E eu não fiquei esperando, porque eu aprendi que amor de verdade, ele oferece, mas ele não implora. Sabe, a gente vive numa sociedade que acha que velho tem que servir, que velho que não cuida dos netos é egoísta, que velho que não deixa herança é mau, que velho que não trabalha até cair é inútil. Mas eu descobri uma coisa revolucionária. Eu tenho o direito de ser inútil. Eu já servi, eu já trabalhei, eu já construí, eu já criei. E agora, se eu quiser só existir, eu posso. Se eu quiser passar o dia sentado, olhando para a parede, eu posso. Se eu quiser ler um livro 3 vezes seguidas, eu posso. Porque a minha vida é minha. E o desapego? O desapego que eu aprendi não é sobre jogar as coisas fora.
É sobre soltar a ideia de que a gente precisa de tudo para ser feliz. É sobre entender que quanto menos a gente tem, mais leve a gente fica. É sobre descobrir que liberdade não é ter tudo, é não precisar de nada. Hoje, eu acordo todos os dias grato. Grato por ter tido coragem. Grato por ter escolhido eu. Sou grato por ter aprendido que nunca é tarde. O meu filho, ele ainda não entendeu. E talvez ele nunca entenda. Mas eu fiz a minha parte. Eu ofereci amor. Eu ofereci diálogo. Eu ofereci presença. Mas eu não vou mais me anular. E se isso faz de mim um pai ruim, então que seja. Porque eu prefiro ser um pai ruim do que um homem morto em vida. Meus amigos, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda aqui nos comentários. Se você pudesse recomeçar hoje, o que você deixaria para trás? Que peso você carrega que não é seu? Que expectativa você tenta alcançar que não te pertence? Que pessoa você tenta agradar, mesmo ela te desprezando? Escreve aqui embaixo. Não precisa se identificar, não precisa contar detalhes, mas escreve. Porque quando a gente coloca no papel, quando a gente fala, a gente liberta. E eu quero que você se liberte, assim como eu me libertei. E se você chegou até aqui, se você ouviu essa história inteira, eu quero te agradecer. Agradecer por não me julgar. Agradecer por estar aqui. Agradecer por me fazer companhia nessa jornada. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido, não como uma obrigação, mas como um convite. Um convite para fazer parte de uma comunidade que se apoia, uma comunidade que entende que a vida, ela não é perfeita, mas ela é nossa, e a gente tem o direito e o dever de vivê-la do nosso jeito. Aperta o sininho, compartilha essa história, clica no botão hypar, que aparece aí do lado do botão de curtir, porque tem alguém aí fora, nesse exato momento, pensando em desistir, pensando que é tarde demais, pensando que não vale a pena. E essa pessoa precisa ouvir que vale, que nunca é tarde, que a gente sempre pode recomeçar. No outro dia, eu estava na varanda, tomando café, e o porteiro do prédio subiu e me falou: "Tem uma carta para você." Eu estranhei. Quem manda carta hoje em dia? Mas abri. Era dos meus netos. Tinha um desenho, colorido, cheio de corações, e uma frase: "Vovô, a gente te ama. Vem nos visitar." Eu chorei, meus amigos. Chorei porque, no meio de tanta dor, ainda havia amor. Amor verdadeiro. Amor que não cobra, que não exige, que só ama. Peguei o telefone. Liguei para minha nora. "Oi, meu querido." Ela disse: "Você recebeu a carta?" "Recebi. Tô até emocionado." "As crianças pediram. Eles sentem sua falta." "Eu também sinto falta deles. Posso ir aí amanhã?" "Claro que pode. A casa é sua." Ela respondeu. "A casa é sua." Não era a casa onde eu morei, não era a casa que eu construí, mas era uma casa onde eu era bem-vindo. E isso era tudo. No dia seguinte, fui visitar os netos. Brinquei com eles, ri com eles. E quando eu saí inteiro. Não mais vazio, não mais quebrado, mas inteiro. Porque eu entendi, finalmente, que o problema nunca foi ser pai. O problema foi esquecer de ser eu. Hoje, eu vivo num lugar pequeno. Tenho pouca coisa, mas tenho paz, tenho liberdade, tenho eu. E no fim das contas, meus amigos, isso é tudo que a gente precisa. Essa foi a história do dia que meu filho disse que preferia me ver morto e do dia que eu, finalmente, aprendi a viver. E eu gostaria de te agradecer. Obrigado, de coração. E lembra, não importa quantos anos você tem, não importa quanto peso você carrega, você sempre tem o direito de escolher você. Até a próxima história, minha amiga. Até a próxima, meu amigo.
e que você encontre a coragem de viver a sua vida, não a que esperam de você, mas a sua.